Um guerreiro sem esperanças está prestes a morrer queimado diante do boss da masmorra, o dragão sem asas Sebarumus, nível 67. A fera colossal inicia seu ataque de fogo mais destrutivo contra os aventureiros. A feiticeira confessa, aterrorizada, que a capacidade de sua habilidade defensiva de bloqueá-lo não resistirá. Só que, de repente, o velho de armadura, perplexo, nota algo incomum: uma pequena criatura verde, um goblin, surge das chamas. O dragão solta um rugido estrondoso ao preparar seu próximo golpe letal. Ninguém acredita no que vê: a presença de um goblin junto a eles. O dragão libera seu ataque mais temível de fogo. O goblin salta extremamente rápido em direção à fera gigante e desfere um contra-ataque fatal com seu porrete de madeira, rindo estranhamente. Os aventureiros em choque. Ninguém nunca viu algo assim antes. Como um goblin tão pequeno poderia derrotar o poderoso Sebarumus? E isso só poderia ter sido a invocação de algum outro aventureiro. O velho avista um indivíduo no topo de uma colina próxima e aponta para o grupo. A identidade dessa figura enigmática que invocou o goblin se torna óbvia. É aqui que encontramos nosso protagonista, um jovem pedreiro cheio de dívidas que vive carregando sacos de cimento sobre o sol na vida real. Internamente, ele se sente como um goblin, fraco, irrelevante e preso nas masmorras de baixo nível da vida. Beber água o faz refletir sobre sua vida, aceitando que é natural para alguém como ele ser fraco. Incapaz de sair dessa situação, lamentando, ouviu os outros conversando como alguns jogadores se tornavam super ricos da noite pro dia, como o famoso Senhor Chá, que havia abandonado o trabalho pois conseguiu uma classe oculta no Portão do Paraíso, garantindo-lhe mais dinheiro que no trabalho. O mundo imersivo de Portão do Paraíso, Heaven's Gate, um jogo de realidade virtual que revolucionou a economia real, onde classes ocultas e itens raros podiam transformar meros operários em figuras lendárias. Com essa tecnologia se espalhando, o equipamento tornou-se caro, mas, graças às lan houses, até pessoas pobres como ele podiam aproveitá-lo. À medida que a popularidade do jogo crescia, dinheiro real começou a fluir para ele, a ponto de itens do jogo serem vendidos por dinheiro de verdade. Então, a cena muda para dentro do jogo, onde a frustração do nosso protagonista chega ao limite enquanto minerava em uma masmorra de baixo nível. Ao ativar sua habilidade de mineração chamada Golpear Pedra, ele obteve apenas 3 minérios. "Cara, é tudo super irritante", exclamou em fúria, sentindo-se afogado em dívidas até mesmo no jogo. "Onde está a parte em que eu me transformo em um herói lendário e me caso com uma bela mulher? Este jogo chamado Portão do Paraíso sequer vale a pena?" Porém, sua sorte pareceu mudar. Ele encontrou um cristal de cura avançado, um item raro avaliado em pelo menos 300 mil ons. Tomado por um momento de êxtase e ganância, tanto que ele lambe o cristal e grita: "É isso! É por isso que eu minero!", seguido de risadas maníacas. Uma bela mulher, um paladino anão e um guerreiro aproximaram-se. "Você esteve minerando aqui todo dia? Então sua habilidade de mineração deve ser muito alta, né?", respondeu modestamente que era decente nisso. Ela explicou que o caminho deles estava bloqueado por uma rocha imensa e esperamos que um mineiro talentoso como você possa nos dar uma mão. O Protinha, envergonhado, questionou o perigo devido ao seu baixo nível. O anão interveio: "Deixe que a gente cuide disso, ajude-a, nós protegemos você." Ele olhou surpreso. O anão sentiu seu olhar. "Você pensou que por haver um anão no grupo, eu seria o único a minerar e que anãos seriam inúteis em combate?", o que o fez se sentir insultado. Convencido, juntou-se à equipe, pois poderia ser uma boa oportunidade de ganhar experiência e alguns minérios valiosos. Entrando na caverna, a realidade é outra. Um lobo cinzento de nível 7 quer degustá-lo, fazendo-o se apavorar, pois seu próprio nível ainda estava muito abaixo. No momento em que um lobo o atacou com ferocidade, Kim chamou até a mamãe, mas Catherine agiu rapidamente. "Não se mova", ela incinerou todos os lobos. "Você está ferido em algum lugar?", ele ficou impressionado com seu poder. Catherine, maga de nível 39, advertiu-o: "Você me deixa preocupada, por favor não fique longe de mim, é perigoso." Ele ingenuamente pensou: "Ela quer que eu fique ao lado dela para sempre. Finalmente, o grande romance com que eu sonhava está realmente acontecendo."
Naquele momento, o guerreiro, que desviava facilmente dos ataques dos monstros, os derrota com a habilidade Giro da Roda Gigante. Disse: "Nós não somos do tipo que joga em masmorras como esta." Ele explicou que estavam ali por um mineral misterioso que só mineradores de alto nível poderiam quebrar. Essa é a razão pela qual o recrutaram, menosprezando sua habilidade de mineração. "Esse cara acha que sou um idiota", Kim pensou, sentindo-se indignado e ofendido por ser tratado como ferramenta. "Você acha que eu não tenho habilidades de luta?" Ele girou a picareta sobre a cabeça e partiu para cima de uma enorme pedra, comentando que não era fraco. No entanto, apesar de seu esforço, o guerreiro e o anão perceberam que ele ainda não havia quebrado a rocha, e discutiam, duvidando da precisão das informações sobre o nosso minerador. O figurante ameaçou o anão: "Você pagará o preço se a informação se revelar falsa." Nesse momento, o protagonista sentiu-se gravemente ofendido. Já estava acostumado a ser desrespeitado e arriscar sua vida por migalhas de dinheiro, mas mesmo assim sentia-se decepcionado consigo mesmo. Ele tentou se acalmar e continuar trabalhando normalmente, convencendo-se de que este era apenas mais um dia chato para ele. Mas, para sua surpresa, a rocha finalmente se partiu diante dele. Todos ficaram surpresos ao ver uma masmorra oculta, um portal de recompensas especiais e até a chance de mudar suas classes para classes ocultas. "Que sorte nossa!" gritou animado o Protinha, pensando que esta era sua chance de mudar de vida como o Sr. Chá. Contudo, foi interrompida de forma violenta quando o guerreiro, ativando o modo PK, o atacou covardemente pelas costas, causando 480 pontos de dano, atingindo-o fatalmente. "Encontrar esta masmorra secreta é difícil", debochou. Catherine sorriu com desprezo. "Está em uma área de baixo nível ainda por cima. Tudo o que foi preciso foi uma habilidade de mineração lixo." "Não leve a mal, nós vencemos todos os monstros", o outro diz. "Eu estava apenas seguindo ordens." Kim, percebendo a traição, explodiu em fúria. "Covardes, vocês sabiam da masmorra secreta desde o começo." O traidor agarrou-o pela cabeça. "Claro que sabíamos, achou que viemos aqui para brincar, mas de qualquer forma você contribuiu um pouquinho, então serei muito rápido." E o finalizou. O minerador acorda tonteado. "Não me mataram? Piedade?" Então sentiu esfarelar na mão o cristal de cura avançado. "Você volta com 100 pontos de vida ao custo do item." "Morri e voltei, meus 300 mil wons desgraçados." A fortuna virou pó. Ele ficou com mais raiva de ter usado o cristal do que de ter sido morto. "Merda, meu dinheiro!" Mas, o portão, a masmorra oculta, continua aberta, eles ainda não terminaram. Jurando se vingar, parou de rastejar e correu, decidido a arruinar os planos e transformar a vida daqueles traidores em um inferno. Cego de raiva, se jogou na escuridão e, infelizmente, essa masmorra era para ser explorada descendo as escadas, despencando vários lances de escada, perdendo 80 de vida. Analisando o salão em volta, esperava um desafio maior, mas encontrou o Templo dos Goblins e uma estátua Goblin de proporções enormes e apavorantes, com um rótulo acima, Lord Goblin. Uma masmorra secreta de baixo nível? É só isso? Tão chato? O silêncio era estranho. Onde o resto da equipe tinha ido? Seguindo o som, ao se virar, notou a mão de uma pessoa no chão e encontrou o paladino anão esmagado e coberto de feridas. Uma tela perguntou se ele podia usar uma habilidade de ressuscitação, mas ele não tinha nenhuma. De repente, um urro pavoroso ecoou. Reconhecendo o grito daquele traidor, Kim se virou aterrorizado. Mas não é o Templo dos Goblins? Porque um monstro completamente diferente apareceu. Um chupacu colossal de nível 80 surge. Geiger devorou o guerreiro traidor e em seguida a bela Catherine, que implorava por um resgate, mas ela também teve o que merecia. Mas o que é isso? Nível 80? Um alerta surgiu. A masmorra era extremamente difícil e muito acima do seu nível. Saia imediatamente. Testemunhando a brutalidade e o realismo angustiante do jogo, que transmitia sensações reais de dor e cujos traumas poderiam causar danos cerebrais ou causar mortes reais, fugindo da masmorra, ele solta: "Vocês me abandonaram primeiro, eu sou fraco, então sou inútil", se justificando em um misto de riso e choro. No caso, ele estava chorindo, insistindo que devia sobreviver. Uma notificação do sistema surgiu.
O Lord Goblin sente uma semelhança entre você e ele em covardia e fraqueza. Irritado por ser chamado de fraco e covarde, Kim, em um surto de autoaversão, enquanto gritava para a estátua: "Você acha que eu quero isso? Se tivesse sequer um pouco de poder, eu não teria fugido. Eu queria um emprego respeitável, lutar contra monstros, não ser forçado a minerar por dívidas de pais que nem conheci. Por que tenho que sofrer essa humilhação? Eu não fiz nada de errado para ser rotulado como fraco. Quem é você para ousar me olhar de cima? Você é apenas um Goblin. Fui menosprezado na vida real e no jogo, e agora até um Goblin sente pena de mim. Eu realmente sou um Zé Ninguém e não há nada de errado nisso. E se eu for um Goblin? Droga!" Para sua surpresa, o sistema respondeu: "Você atendeu às condições para desbloquear uma classe oculta. Deseja mudar sua classe para Invocador de Goblins?" Kim gritou: "Não! Isso é uma profissão oculta! Você deve estar de sacanagem comigo! Não quero esse tipo de lixo!" No entanto, o sistema ignorou seu protesto, informando: "Você agora é um Goblin honorário. Os Goblins o apoiarão a qualquer momento." O Chupacu terminou de merendar os traidores e agora a próxima vítima era o protagonista. Ele percebeu que estava sem escolhas, não há mais como voltar atrás. Invocou seu primeiro Goblin, um pequeno e feioso Goblin com um porrete. Ótimo, um Goblin fracote apareceu. Vou usá-lo como isca, pensou, e então comandou: "Goblin, vá derrotá-lo." Não deu tempo nem de correr. O feioso, para seu grande espanto, avançou com um salto veloz e desferiu um único golpe aniquilador, partindo o lendário Chupacu de nível 80 ao meio, causando um estrago imenso, cerca de 999 milhões de dano. O Geiger de nível 80 tombou, totalmente vencido. Kim foi inundado com pontos de experiência e novas habilidades como Alimentação de Goblin e Caminhada Goblin. O nível de experiência do Goblin invocado também disparou. Aquele Goblin de aparência patética estava de fato no nível máximo possível. Enquanto isso, no mundo real, Catherine Lee, que testemunhou a morte horrível de seus aliados, entrou em intenso abalo emocional, com um de seus funcionários arrancando seu headset e foi forçada a aposentar permanentemente do jogo. Com seu Goblin de aparência fraca, mas incrivelmente potente ao seu lado, Kim Tsu limpou o restante dos monstros na masmorra secreta, enchendo-se de pedras de mana de baixo grau e garras de lobo. Seu nível saltou para 31, enquanto o do Goblin permaneceu inalterado e seus detalhes indisponíveis. "Não importa se é um bug ou falha", exclamou eufórico. "Vou explorar isso ao máximo antes que consertem." No dia seguinte, no Banco Nar, após ser chamada à sua vez, Kim vendeu suas garras de lobo por 97 mil wons. O banco permitia que o dinheiro feito no jogo fosse recebido diretamente na conta. Quando mencionou que também possuía a membrana e o coração de Geiger, a caixa boquiaberta chamou o gerente. Sentado com o gerente que lhe servia um chá frio, o protagonista ouviu que aqueles itens raros valiam, com base nas taxas atuais, a impressionante soma de 230 milhões de wons. "Goblin, eu paguei 10% da minha dívida graças a você!" "Eu nem te chamei, mas você veio correndo pro papai, seu desgraçado fofinho." "Quem disse que os Goblins são feios? Você é tão lindinho, coisa linda do..." A frase morreu em seus lábios, encarando verrugas, um nariz torto, olhos esbugalhados. Era, sem dúvida, a imagem estereotipada de um bicho feio. "Ai, caralho", pensou. "Não posso mentir para mim mesmo. Pelo menos enquanto estamos na cidade, eu deveria desinvocá-lo." Concentrou-se, tentando o comando para dispensar a criatura. Nada. O monstrinho continuava ali. "Esse cara, eu não consigo desinvocá-lo." O pânico começou a borbulhar. O feioso alheio guinchava "Kiek" e agitava sua clava, atraindo ainda mais atenção. "Que diabos é aquilo?" inquiria uma voz na multidão. "Um Goblin aqui na cidade?" A atenção se desviou quando um guerreiro imponente surgiu, encarando o Goblin. "Olhem, é o Patton, o aniquilador da guilda Eviton." Vendo a intenção assassina nos olhos de Patton, ele gritou desesperado: "Espera, ele não é um monstro hostil!" Tarde demais. A arma de Patton atingindo o Goblin causou 0 de dano.
O feioso, por sua vez, revidou com um único golpe fatal, exterminando Patton, atirando-o contra a parede. A multidão ficou perplexa. Que diabos está acontecendo? O Patton, o aniquilador, foi aniquilado. Este monstro matou alguém? Notificação: modo PK ativado. O nível de dor não excede o nível de desmaio para impedir que jogadores de alto nível intimidem os outros. Uma figura encapuzada. Ser humilhado por um Goblin? Que vergonha é essa, Patton? O aniquilador! Chegam seus aliados, Suji, o Bruto, assassino nível 28, Eonhyuk, Sombra ou Darkness, assassino nível 30, Ji-hyun, portadora da morte, arqueira nível 27 e Minsung, o mestre da velocidade, assassino nível 28. Eonhyuk voltou seu olhar frio para o jovem protagonista. Você tem que pagar por mexer com a nossa guilda. O pânico crescia. As coisas estão se complicando muito. Não tem como meu Goblin perder. Mas se ele matar todos eles, aí sim vai ser um problema gigantesco. Desesperado, ele tentou intervir. Espera aí. Deixe eu cuidar desse Goblin. Quem é você para dar ordens? O líder da guilda retrucou. Não se meta ou morre junto. Me meter? Eu? Jamais! Apelou para a lógica. Mas vocês 4 contra um Goblin? Pega mal para a imagem da guilda, não? Enquanto falava, o Goblin fez um movimento quase imperceptível. Uma pedrinha voou, dando um headshot no Minsung, o mestre da velocidade. Kim lamentou com tristeza e arrependimento sobre sua esperança de vida fácil, enquanto escapava da ira da guilda. Peguem ele também! Um velho careca os chamava. Por aqui! Quem é você? Perguntou desconfiado. Sem tempo para isso! Por aqui! O carecão fechou a porta. Era uma armadilha. Merda! Você me enganou! O velho, Seng-ryu, o ardiloso, guerreiro nível 26, sorria. Por aqui é onde sua jornada termina. O protagonista fica cada vez mais encurralado. Uma janela de sistema. O Lord Goblin fica surpreso com sua tática sorrateira de distrair os inimigos para um contra-ataque. Você recebeu 1 ponto. Estamos cansados de sermos menosprezados por sermos fracos. Seu estado maníaco acendeu nos olhos do protagonista. Suas expressões carregadas de loucura anunciaram sua nova missão. Vamos destruir a guilda Eviton. Seu Goblin, em perfeita sintonia, exibiu a mesma expressão selvagem, soltando um que é xixixi medonho. Ambos compartilham uma conexão macabra de pura sede por destruição. Perseguiam-nos pelos telhados. A loira achava que não precisava que o líder fosse junto com ela para se livrar do Goblin. Não o subestime. Patton era o mais fraco, mas o Goblin o matou com um só golpe. Há algo estranho naquele garoto. Subitamente, gritos de pânico ecoaram. Seng-ryu, o ardiloso, foi derrotado. O Goblin apareceu fantasmagoricamente atrás do líder. As lâminas de Eonhyuk encontraram seu alvo, mas o resultado foi um frustrante 0. 0 de dano? Impossível! Aquele 999 milhões de dano? Então, o que eu vi antes não foi uma ilusão? Percebendo a força pavorosa do Goblin e o perigo letal em que se encontrava, Ji-hyun vendo o imóvel. Por que você está parado aí? Vai deixar um simples Goblin te matar? Mais calmo agora, ele ativou sua habilidade especial, Mal Absoluto, que aumentou seu poder de ataque drasticamente, embora sua velocidade tivesse caído 90%. Então, preparou seu movimento final, postura do punho reverso. Ji-hyun, ainda pensando que era um simples Goblin, ficou frustrada por precisar de tanto poder. Ativou sua habilidade de arqueira, Flechas da Tempestade, removendo todos os efeitos de lentidão. Fim de jogo, sussurra para o Goblin, avançando com um golpe rápido e poderoso. Mas novamente, 0 de dano. O Goblin sadicamente zomba de Darkness. Com um único golpe, nocauteou-o, mais um fracote. Ji-hyun estava no chão, a incredulidade estampada no rosto. Não é possível! Sua mente lutava para processar. Esse Goblin é tão forte? Por quê? Ele não é só um monstro comum! Eles se aproximaram dela a expressões ameaçadoras. Com uma risada maníaca, ele disse:
Deve ser por causa que eu o invoquei. Ji-hyun engasgou, o choque se aprofundando. Como? Um Goblin pode ter todo esse poder? Eun-hyuk da escuridão é uma das pessoas mais fortes da guilda Eviton. Com ele? Não é da sua conta, ele a interrompeu. O importante é que eu estou extremamente bravo. O medo começou a se insinuar no olhar de Ji-hyun. O que você quer? O que nós fizemos a você? O psicopata sorrindo. Você realmente não faz ideia? Com uma expressão que beirava o manicômio, soltou para Ji-hyun. É sua culpa por ser tão irresistível. Horrorizada, berrou. Seu pervertido louco de merda! Espera, não foi o que eu quis dizer. Ele gaguejou ao perceber a conotação de suas palavras. Tentou desesperadamente se explicar. Quero dizer, vocês atacaram primeiro, então eu e meu precioso ficamos com os nervos à flor da pele. A escolha de palavras só piorou a situação. Você e seu precioso ficaram com os nervos à flor da pele? Gritou ainda mais alto, o constrangimento tomando conta. Eita, alguém pode entender muito errado se ver essa cena. Virando-se para seu cúmplice verde, ele ordenou: Goblin, faça ela parar de gritar. A da multidão que se aglomerava, uma voz carregada de horror e indignação gritou a interpretação mais nefasta possível. O Goblin, ele aniquilou a Guilda Eviton e agora está prestes a violar a única sobrevivente. As mulheres entraram em pânico. Alguém, socorro! Podemos ser as próximas vítimas! O protagonista sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A situação havia saído completamente de controle. Tô lascado, muito ferrado, pensou, o desespero tomando conta. Não tem como escapar disso. Goblin, pare! Deixe a mulher em paz! Murmúrios de espanto percorreram a multidão. Aquele cara, ele acabou de dar uma ordem para o Goblin soltar ela. Um homem, vestido com equipamento de iniciante, está enfrentando um monstro que nem a poderosa Guilda Eviton conseguiu derrotar. Já com lágrimas escorrendo pelo rosto, em uma mistura de dor e constrangimento, respirou fundo. Pare, acabou agora. O grito firme do protagonista ecoou e a multidão, interpretando como um ato heróico contra o próprio Goblin, exclamou. Ele está dizendo que acabou tudo para o Goblin agora, gritou alguém. Ei, você! Não sei quem você é, mas boa sorte! Acaba com ele! Estamos torcendo por você! O prota, ainda confuso, olhou para a multidão. Pensou, hã? Por que estão torcendo por mim? Eles deviam estar vaiando, não me apoiando. Espera, eles não sabem que o Goblin foi invocado por mim? O que significa que agora eu sou um herói arriscando a vida para salvar uma mulher de um monstro? Referindo-se ironicamente a si mesmo. Percebendo a oportunidade de ouro, com um sussurro que só ela podia ouvir, a ameaçou. Escuta aqui, loirinha, você não quer morrer agonizando como seus amigos patéticos quer? Não vou matar você se prometer ficar quietinha sobre mim e o Goblin. Uma palavra e eu te caço até o inferno, entendeu? Chorando, ela gagueja. Está bem, prometo não falar. O mau caráter, com um sorriso satisfeito, grita. Deixe-me lidar com este Goblin. Atuando, ativou sua habilidade Caminhada Goblin e uma corrente apareceu ao redor do pescoço, o prendendo-o sob seu controle, o arrastando, gritando para a multidão. Bom Goblin, você ousa entrar na vila mesmo sendo apenas um monstro inferior e causar sofrimento a todos? Eu não vou te perdoar. Encenando o ato heróico. A multidão murmurou fascinada. Habilidade de ligação de monstro com correntes de luz. Como alguém na cidade de Novato pode usar habilidades avançadas como essa? A Waifu, observando de longe, percebeu. Agora entendo por que a Guilda Eviton foi toda derrotada. O nível dele estimado deve estar acima de 50. As pessoas ao redor ficaram espantadas, concluindo que ele possuía uma força esmagadora. Agora, fingindo mal conseguir controlar o Goblin, usou uma nova habilidade chamada Alimentação de Goblin, invocando um pedaço de comida. Com um movimento teatral, jogou a comida para fora do portão da vila e gritou: Este é o seu fim! O Goblin disparou atrás da comida. Agora feche o portão da vila, Kim comandou, e os portões se fecharam rapidamente, deixando o Goblin lá fora. Ele fingiu exaustão. Estão todos bem?
A multidão aplaudiu. Uhá! Ele realmente afugentou o Goblin e nos salvou! Kim respirou fundo, aliviado. Isso provavelmente acabou por enquanto. Quase fui chamado de psicopata que exterminou uma guilda. A arqueira se aproximou silenciosamente. Os membros restantes da guilda estão todos mortos e foram transferidos para o Templo da Ressurreição em Pascal. Só eu sei toda a verdade sobre sua ligação com o Goblin. Vou manter minha promessa. Kim, reconhecendo-a, aproveitou a oportunidade. Ouvi dizer que em Pascal os jogadores têm PV infinito e estão protegidos. Você tem que manter sua palavra, senão vou te matar e acampar no Templo da Ressurreição. Então, matar de novo e de novo, causando dano além do infinito. A mulher, totalmente apavorada, gritou e seu grito ecoou pela cidade. Mais tarde, na cama em seu belo quarto, recompensa por suas boas ações, Kim relaxou. Não era o que eu pretendia fazer, mas é bom relaxar. Descansar, né, pai? O cara não é de ferro. Lembrou com pesar de Catherine, desejando ter tido força para salvá-la. Então, lembrou-se do ponto de Goblin que havia recebido do Lorde. Um painel mostrou Kim Tsu, invocador de Goblins, ponto de Goblin 1. Ele tentou abrir a loja de habilidades, mas apenas reagrupar Goblins estava disponível. Ele ativou e, repentinamente, o feioso invadiu o quarto. Então era uma habilidade de invocação. Se as pessoas descobrirem que você está aqui, estamos todos mortos. O que devo fazer agora? Sussurrava em pânico, enquanto o hoteleiro batia na porta. Você está bem? Respondeu sem graça que estava bem e pediu para ele ir embora. Ainda tentando o acalmar. Por favor, pelo amor de Deus, fique quieto se não quiser ser morto. Me desculpa, sinto muito pelo que aconteceu antes. Deitado com seu precioso na cama, ele murmurou tristemente. Somos parecidos e este mundo está cheio de idiotas e desgraçados. No dia seguinte, em uma taverna lotada, se sentia estranho sem seu amiguinho. Um membro da guilda Iviton o reconheceu. Bem-vindo! Então você foi o cara de ontem que salvou um membro do nosso clube? Kim admitiu timidamente. O mestre das sombras disse: Obrigado, não havia motivo real para você nos ajudar depois do que aconteceu, mas você o fez. Kim se sentiu intimidado com o olhar. O protagonista confessa: Não importa o quanto eu farme nesta área de iniciante, não estou conseguindo muito. Estou acima do nível 30 agora, e eu quero ir para a próxima zona o mais rápido possível. Vocês sabem, certo? O careca afirma que sabe como chegar em Fiorendel e pede desculpas pela emboscada que armou antes, mas é preciso derrotar um chefe de raid antes. Seng Hyuel explicou que, para sair da Vila dos Iniciantes, era preciso limpar uma masmorra de chefe de raid, que, diferente das de campo aberto, abria e fechava em horários específicos com limitações. A de Folha abria apenas uma vez por mês, e a que eles queriam havia sido arruinada pelo Goblin de Kim no dia anterior, pois ele apareceu e destruiu tudo. Estão presos aqui por um mês inteiro, Kim percebeu enfurecido, lembrando dos 200 milhões de wons. Droga, devo desperdiçar meu precioso tempo. Ele agarrou o líder exigindo outra saída. O Raio Fan respondeu: Sim, é verdade, todo mundo aqui está chateado também, nossa dívida foi paga. E o grupo começou a se preparar para partir, deixando-o sozinho, triste e frustrado. A waifu lançou um olhar simpático para trás antes de sair. Será que ela fará uma dupla com o nosso Mac? Naquela noite, enquanto o feioso de Kim ria escondido, o céu noturno estava claro. Inesperadamente, o portão da masmorra do chefe de raid se reabriu. Masmorra do chefe de raid foi aberta, o sistema anunciou. A guilda Aviton e o velho se questionaram: deveria haver uma espera de 30 dias? Kim Tsu também recebeu a notificação, ficando incrédulo. Patton, espantado que a masmorra abriu apenas depois de um dia, perguntou ao velho quantas pessoas estavam lá dentro. Ninguém, pois a equipe anterior já havia completado e seguido adiante. Isso significa que somos os únicos aqui desta vez. Eu sabia que algo parecia errado. Ele acusou os outros de terem mentido. Eu deveria ter percebido isso quando você me disse para esperar um mês inteiro. Você me traiu para seguir em frente. Que ingenuidade a minha em confiar em você de novo. Ji-Hyun tentou protestar, mas foi interrompida por Sombra, que perguntou com calma: Então, vai ou não? Sem hesitar, Kim respondeu: Claro que vou.
O líder da equipe então explicou: nossas informações indicam que há apenas uma sala. Isso significa que, assim que entrarmos, a luta será inevitável contra o chefe da raid. Patton gostou. Um chefe como esse, vamos derrubar em 10 minutos. O grupo ficou animado, todos correram em direção ao portal. Enquanto isso, Kim sussurra pro feioso: se descobrirem que você está comigo, vai dar problema. Espere aqui até eu te chamar. Lembrando da traição que sofrera no passado, com um leve suspiro, abriu o inventário e verificou seus itens, entre eles uma pedra de cura avançada, capaz de reviver com 100 pontos de vida. Sem perder tempo, correu atrás dos outros e atravessou o portal. Logo de cara, um gigante de aço de nível 40 correu em sua direção. Uma mensagem confirmou: masmorra secreta, covil dos gigantes de aço. Ji-hyun, apavorada como sempre, grita: Kim, não fique parado aí, volte para o portal. O protagonista, indignado: vocês estão pensando em fugir de uma masmorra oculta? Vocês não têm ideia do que estão perdendo. As recompensas são lendárias, todo mundo sabe disso. Ao fundo, a silhueta de uma criatura colossal emergia das sombras, dentes como lâminas, olhos ferozes e uma aura opressora que fazia o chão tremer. Mas aquela coisa é nível 40, gritou um dos companheiros. Um golpe daquilo e a gente já era. Poderia resultar em consequências mais sérias, talvez até morte definitiva. Kim respondeu: é só uma diferença de 10 níveis. No máximo vomitarão sangue e desmaiarão. Não enfrentarão a aposentadoria do jogo. Vocês acham que conseguir recompensas boas é fácil? Vocês não têm ideia quão boas as recompensas serão. Vocês podem fugir. Vou pegar todas as recompensas, sozinho. Habilidade de invocação de Goblin, reagrupar. Goblin, eu escolho você. Excelente frase para uma entrada épica, mas como nosso protagonista não tem sorte, a invocação falhou. Eu disse pra vir agora, feioso! O chefe deu-lhe um socão na fuça que foi hit kill, 4.879 de dano. Merda, esse idiota era o mesmo cara que lutou com o Goblin ontem? Ficou incrédulo depois de ver a forma lamentável com que Kim morreu. Agora, um outro problema: o portão fechou. O velho explicou que havia uma rara chance de uma masmorra secreta surgir desse padrão, e agora não tinham escolha a não ser lutar. Enquanto isso, Kim acordou gritando de dor com o choque. Fui morto com apenas um golpe, apesar de estar acima do nível 30. Ele percebeu com arrependimento e remorso que havia se esquecido de usar seus 26 pontos de atributo não gastos. No jogo, ele estava morto e não podia invocar seu Goblin devido ao portão fechado. Droga, vou perder todas as recompensas, lamentou-se culpando o Goblin. Imediatamente, o líder da equipe, Eviton, gritou para atacarem. Ji-hyun usou sua habilidade Flecha do Vento para aumentar a velocidade de todos. O líder e Min-sung, o mestre da velocidade, avançaram, mas seus golpes com a habilidade conjunta Corte Sequencial 16 golpes causaram pouco dano contra o gigante de aço. O Sombra usou Lâmina Incomparável, mas também foi ineficaz. Ataques fracos não funcionarão, percebeu, pois o gigante de aço tinha a habilidade passiva Ódio aos Fracos, que anulava ataques abaixo de 5% de seus pontos de vida totais. Patton gritou que o líder era o único capaz de causar dano, mas o velho corrigiu, dizendo que havia alguém mais forte. Ji-hyun, a portadora da morte, preparava sua poderosa habilidade, Flecha da Morte Final, que consumia seu próprio HP. Patton prometeu ganhar tempo e usou o grito de guerra para atrair a atenção do chefe, que o atacou imediatamente. Mas Patton sobreviveu, tancando 1038 de dano, e zombando da força do monstro, o velho usou compartilhamento de dor, absorvendo parte do dano. O líder da equipe de assassinato explicou seu plano de usar a habilidade passiva Redução de Ponto Fraco, 2% de defesa, 1% de chance por ataque, acumulando até 5 vezes, enquanto os guerreiros distraíam o chefe. Ainda falecido, testemunha que mesmo os figurantes tendo níveis baixos e ausência de classes ocultas, os assassinos moviam-se como sombras, atacando o monstro gigante em seus pontos fracos. A arqueira disparava flechas energizadas com precisão. Mas que droga, por que esses caras são tão poderosos? Se perguntou incrédulo. Então é isso que significa ser uma guilda?
O medo começou a crescer em seus pensamentos. Merda, desse jeito eles vão matar o chefe antes de mim. Ele olhou para o cristal de cura em sua mão, lembrando-se de seu estado. Eu não ganho nada de experiência ou recompensa se estiver morto. Vou perder todas as recompensas, lamentou-se, culpando o Goblin. O gigante voltou seu foco para Patton, que gritou para ele não desviar o olhar. Ele esmagou o chão. Naquele momento, nosso protagonista disse: "Não consigo mais ver esses caras fracassados lutarem. Vou ajudá-los, porque tem o nível mais alto de todos", ele declarou arrogantemente, pensando que o Salvador costuma surgir no momento crucial. O protagonista usa a pedra de cura avançada para se reviver com 100 PV. Imediatamente, o sistema anunciou que o gigante de aço havia escolhido Qin Tsu como seu alvo. O monstro usou uma habilidade de área ampla chamada Destruição da Superfície, matando instantaneamente muitos membros da equipe, que foram arremessados gravemente feridos. Um membro grita furiosamente: "Por que tu não reviveu antes, seu desgraçado?" Patton, vendo seus aliados caídos, sem pensar, atacou o corte gigante. O velho, usando distribuição de dor, levou um golpe pesado de 2456 e morreu, seguido por Patton. Paralisado e em choque. "O que eu fiz?" Furioso, gritou que não era culpa dele. O líder sombra reapareceu, analisando que a ressurreição de Qin bagunçou a prioridade do monstro. Ji-hyun, com apenas 46% de PV, perguntou se deveria disparar sua flecha da morte de um tiro. Ele respondeu para ela não atirar, pois a habilidade passiva dos assassinos, acumulada apenas 3 de 5 vezes, não era suficiente. Ele decidiu atrair o monstro. O protagonista ofereceu ajuda, mas a loirinha respondeu na cara dele: "O que você pode fazer sem seu Goblin? Agora você não passa de um incômodo", enquanto ele os culpava internamente por não poder trazer seu Goblin e pensando com um riso sádico e um toque de insanidade que os deixaria sofrer. O gigante de aço selecionou a arqueira como alvo e avançou. O líder tentou redirecionar a atenção, usando o frenesi de lâminas gêmeas 3 vezes, causando 1920, depois 1980 e 1912 de dano, antes que o monstro finalmente o visse como ameaça. Vida do boss, 22.460/30.000. Darkness, percebendo que só podia ganhar tempo, provocou o monstro e tentou usar evasão rápida, desvio de ataques físicos por 3 S's, mas uma mensagem terrível informou que lhe faltava mana. Ele levou um impacto certeiro e poderoso, morrendo aos pés do Prota. Qin começou a berrar descontroladamente, acusando a equipe de ser estúpida e fraca, arrependendo-se de reviver. A waifu gritou de volta que a ressurreição dele arruinou tudo. Enquanto discutiam, o gigante de aço rugiu, mirando em Ji-hyun. Decidida a atirar sua flecha, mesmo não totalmente carregada, nosso pedreiro, com um sorriso de sociopata, pergunta: "Você não pode se mover enquanto está carregando, pode?" Ela, apavorada, gritou: "O quê? O que você está fazendo? Não chegue perto de mim!" Mesmo assim, a agarrou, botou em seus ombros e saiu disparado. Você não disse que só precisava de mais 10 segundos? Agora ele podia desviar de todos os ataques do gigante após ter colocado todos os seus 26 pontos de status não gastos em agilidade, tornando-o rápido o suficiente para rivalizar com assassinos profissionais. Sua discussão anterior com Jin lhe rendeu outro ponto Goblin. Enquanto ele corria, a habilidade finalmente carregou. "Pronto!" ela gritou. "Então atira logo!" ele respondeu desesperado. "Não me apresse! Você acha que mirar nessa velocidade é fácil?" O chefe usou sua habilidade final, Destruição Mundial, destruindo o chão, jogando enormes rochas em volta, bloqueando a visão, mencionando que não conseguia mirar. O Prota, com 100 de vida, e Ji-hyun, com 18, já estavam aceitando a morte. Mas, inesperadamente, uma fenda se abriu no ar. Era o Goblin entrando na área, gargalhando como um louco. "Ei, cachorro, por que demorou tanto?" Enquanto Ji-hyun olhava incrédula, imaginando se o monstrinho havia rasgado o tecido da masmorra. Qin usou uma habilidade secreta, Escudo Goblin. O boss rugiu, preparando seu ataque final. "Essas são palavras finais bem ousadas para um chefe de masmorra secreta?" zombou Qin. Agora, o arco da morte de um tiro totalmente carregado.
A loira finalmente liberou sua habilidade suprema, causando um dano gigantesco de 22.524, perfurando o gigante de aço. O chefe da masmorra foi atravessado. O sistema anunciou: vocês passaram com sucesso pela masmorra secreta, Câmara do Gigante de Aço. Ji-Hyun subiu do nível 27 para 31 e Kim de 31 para 34. Todos os personagens mortos foram revividos. O líder perguntou se todos estavam bem. O mau caráter abraçava todos os saques que caíram do monstro. Não chegue mais perto, isso é tudo meu, ele gritou histericamente. Ji-Hyun protestou. Talvez tenhamos sido nós que demos o golpe final, mas todos juntos lutamos. Temos que dividir as recompensas. Mas o Protein acariciava o saque. É precioso demais para compartilhar. Ele ficou espantado quando o sistema informou que não cumpriu as condições para uma classe oculta. A waifu também não. Raciocinou que, do mesmo jeito que aconteceu com o Lord Goblin, condições específicas dentro da masmorra eram necessárias. O líder disse eles não seriam gananciosos com o saque extra. O velho acertou na cabeça, dizendo que o líder estava certo sobre não querer causar problemas. Kim acha que estão tramando para cima dele. Darkness respondeu que poderiam tê-lo pegado à força, entretanto permitiu que ficasse com o saque. Um membro exigiu que entregasse o arco do gigante de ferro arqueira. É um item único e ele não podia usar, pois não era arqueiro e o item não podia ser vendido. Ele teimosamente quis mantê-lo, mas, muito indignado, concordou, porém com uma condição. O líder ficou perplexo, mas Kim riu maniacamente, dizendo que teriam que trocar por algo. O carecão perceberam que ele só reviveu naquele momento para pegar as recompensas. Traiçoeiro e muito parecido com aquele Goblin. Kim se escondia nervoso. Ji-Hyun, a portadora da morte, segurava o novo arco único. Agradeceu sarcasticamente à equipe Eviton. O líder, o Prota, tinha um talento especial para ser odiado e perguntou para onde ele iria. Não é óbvio, para algum lugar onde vocês não estão, respondeu com um sorriso cruel. O líder concordou que era uma boa ideia. Enquanto partiam, Ji-Hyun olhou para trás com curiosidade e interesse. Kim e seu Goblin também se preparavam para sair. Kim refletiu que, embora perdesse o arco, conseguiu a luva do ladrão, roubar um item de personagem de nível inferior uma vez e, o mais importante, aço de alta pureza. Enquanto todos estavam obcecados com a arma única, nenhum deles percebeu o verdadeiro valor do metal raro que obtive, saindo no lucro. No dia seguinte, chegou a uma nova cidade chamada Fiorindel, na área conhecida como Mercado Fênix, onde havia jogadores de alto nível e equipamentos extravagantes. Cheira a dinheiro aqui, suspirou. Mas precisava urgentemente de uma nova armadura, já que sua antiga de nível 3 com defesa negativa o havia deixado vulnerável à morte com um só golpe. De repente, o feioso o alerta. Kim e uma enorme fera apareceu. Um monstro? Por que um chefe estaria aqui? Me proteja! Uma voz calma e surpresa de mulher disse. Nunca vi ninguém usar um Goblin como criatura invocada antes. Irene, invocadora nível 76, e sua enorme invocação gata, Michelle. Este é o seu monstro? Questionou. Kim, perplexo, percebeu que Michelle também era uma invocação. Irene disse que Michelle era obediente, mas Kim gritou que ela estava babando nele. Ele sentiu a força imensa de Irene. Ela se aproximou. Doce criaturinha, você me concederia a honra de saber seu nome? Kim deu seu nome, mas Irene sorriu. Não estava falando com você, e apontou para o Goblin. Surpreso e irritado, resmungou que nomear invocações não era importante e que ela chamara o Goblin feio de fofo. Irene aconselhou. Relacionamentos unilaterais geralmente são instáveis. Deu uma boa olhada em seu Goblin. Ele assumiu uma postura defensiva por você no momento em que ouviu Proteja-me, apesar de não ter nome. Espero que você não seja muito chato da próxima vez. Ela se despediu. Kim gritou sarcasticamente. Muito obrigado pelo seu conselho, mas não preciso dele. Eu e meu Goblin não temos problemas. Mais tarde, em uma loja de equipamentos, ele encontrou Humphrey, o ferreiro língua afiada, ou boca suja, que ridicularizou seu equipamento. Uma porcaria completa. Usar um saco de lixo seria melhor. Kim comprou um peitoral de aço endurecido por 350 moedas, cerca de $40. Mas descobriu que sua força, apenas 4, era insuficiente para usá-lo, pois exigia 24 de força. Droga, não consigo me mover de jeito nenhum, ele lamentou, percebendo que colocara todos os pontos em agilidade. Humphrey, sem paciência, ofereceu-se para recomprar por apenas 30 moedas. Estou sendo roubado por um NPC? Kim gritou.
Inesperadamente, um ponto de exclamação surge na cabeça de Humphrey. Ele explicou que havia perdido seu martelo de forja especial no canal subterrâneo perto da entrada da vila, e ofereceu a missão problema de Humphrey de recuperá-lo, com a recompensa de poder refinar materiais para fabricar armaduras. Kim, percebendo o valor dos materiais de chefe oculto que possuía, aceitou a missão, declarando: "Não preciso me preocupar com mais ninguém. Membros da equipe só atrapalham. Passarei por esta masmorra fácil em menos de 30 minutos." A notificação anunciou uma condição: a missão falharia se Humphrey, NPC nível 13, morresse. Humphrey, que estava atrás dele, gritou: "O que você está fazendo aí parado, seu idiota? Traga meu martelo agora!" Notificação. Alerta de missão. Se Humphrey, o Boca Suja, morrer, a missão falhará. Eu tenho que carregar um nível 13 nas costas, é isso? Missões de escolta são as piores. Humphrey resmunga para o Protinha ir buscar o martelo logo. Kim, lembrando-se de seus altos pontos em agilidade, traçou um plano rápido. Conheço esse tipo de missão como a palma da minha mão. NPCs são um atraso. Ficam te seguindo. Mas se você se distancia demais, eles simplesmente param. Vou deixá-lo seguro aqui no início. Com essa tática em mente, disparou pela dungeon, planejando ignorar os monstros fracos e ir direto ao boss. Só que Humphrey não era um NPC comum. Segundos depois, alerta: Humphrey, o Boca Suja está sob ataque. Como assim? A notificação o forçou a refazer o caminho de volta ao início. Encontrou o ferreiro teimoso em apuros, cercado por um rato monstro e slimes mutantes. A barra de vida de Humphrey diminuía perigosamente enquanto ele berrava: "Vocês se atrevem a desafiar a mim, Humphrey, o Boca Suja?" Ele estava claramente apanhando feio. Mais irritado do que nunca, uma explosão interna sacudiu Kim. "Não, seu NPC idiota! Para de lutar e só me segue!" Rapidamente, eles interviram, eliminando as ameaças e salvando o ferreiro que, aparentemente alheio ao poder absurdo demonstrado pelo protagonista, declarou: "Como esperado, vocês não são páreos para o poderoso Humphrey." Em seguida, saiu correndo imprudentemente atrás de mais perigo. O comportamento imprevisível do NPC impôs uma mudança de tática. "Feioso, vamos atrás dele. Acho que estou cogitando matá-lo eu mesmo." A ideia de proteger aquele Boca Suja era exaustiva. Kim pensa se deveria deixar o Goblin seguindo o ferreiro, enquanto vai derrotar o boss. Mas se ele precisar invocar o feioso, o Humphrey não ia aguentar ficar sozinho, e a missão ia falhar. A partir de agora, a dupla de Goblin eliminariam todos os monstros pelo caminho. Enquanto isso, Humphrey, com um faro inexplicável para problemas, havia encontrado o ninho dos ratos monstros gigantes. "Não só roubaram o território da loja Fênix, mas também meu martelo forjador. Vou aniquilar vocês!" berrou, avançando de peito aberto. Antes que o ferreiro pudesse sequer levar um arranhão, a dupla limpou o ninho, exterminando cada rato monstro com eficiência brutal. "Faz muito tempo que não tenho que me esforçar assim", comentou Humphrey, sem ter desferido um único golpe. Uma mistura de satisfação por estar conseguindo escoltar o NPC problemático e uma imensa frustração sabendo que levaria mais tempo. Era preciso evitar que o ferreiro arruinasse a missão. Mas Humphrey, sentindo-se ignorado, gritou com toda a força de seus pulmões: "Antes de ser ferreiro, eu era um orgulhoso guerreiro." Uma aura dourada o envolveu. Humphrey usou a habilidade Grito de Guerra. Provoca monstros com um chamado de batalha. Das profundezas da masmorra, uma caveira coroada emergiu lentamente das sombras, seus olhos se acendendo com um brilho ameaçador. Diante deles, o Rei Esqueleto, acompanhado por uma horda de esqueletos. Humphrey, revigorado pela nova e imponente ameaça, sorriu de orelha a orelha. "Agora sim tá ficando interessante." No entanto, uma veia pulsou na testa de Kim. "Então quer dizer que essa habilidade idiota acordou monstros que nem teriam nos atacado normalmente? É assim que temos que completar a missão agora?" Felizmente, o feioso tinha boa mira. Antes que o prota pudesse sequer reclamar, o Goblin arremessou uma pedra e atingiu em cheio o crânio do Rei Esqueleto, que se estilhaçou. Com seu líder destruído, os lacaios esqueléticos desmoronaram em pilhas de ossos. 3 horas depois, exausto, Kim pensa: "Esse velho maluco não para de trollar. Só por trazê-lo junto, essa dungeon virou um pesadelo de alta dificuldade." Do nível 34, foi para o nível 37. De repente, um clique sutil ecoou. "É uma armadilha. Desvia." Humphrey, pela primeira vez, deu um aviso útil. Um brilho surgiu no final de um corredor escuro. 3 flechas douradas dispararam em direção a eles em alta velocidade. Em um ato de puro reflexo e questionável moralidade, o feioso foi usado de novo como escudo pelo seu mestre, recebendo o impacto de 2 flechas. Kim se virou para verificar Humphrey, questionando-se como a armadilha
armadilha fora ativada e viu o ferreiro com a terceira flecha cravada em seu coração. A barra de vida dele despencava. Com um último suspiro, Humphrey conseguiu resmungar. Seu covarde, você se salvou, mas esqueceu de me proteger. Humphrey, o boca suja, foi injetado com veneno mortal. HP 180, 140, 100, 60, 20, 0. O boca suja morreu. Uma fúria tomou o protagonista. Vou matar ele de novo! Correndo em direção ao ponto de renascimento da cidade, onde Humphrey provavelmente reapareceria, King gritava: seu ferreiro desgraçado, você acabou de nascer e eu já vou te matar de novo. Ao chegar à praça, pronto para lançar o feioso sobre o recém-ressuscitado Humphrey, uma figura misteriosa o observava. Antes que o rapaz pudesse processar, Humphrey, que acabara de reaparecer, virou-se para o jogador, ignorando completamente a tensão, e disse com uma surpreendente falta de rancor: obrigado por encontrar meu martelo. Kim parou, confuso. Então, uma nova notificação surgiu. Missão concluída. O problema de Humphrey. Encontre o martelo forjador perdido. Recompensa. Você agora pode fabricar equipamentos usando materiais. Por que diabos você não me disse antes? Berrou para Humphrey o irritado prota. O ferreiro, fazendo jus ao apelido Boca Suja, respondeu com um sorriso zombeteiro: tudo o que preciso te dizer é que você é um pedaço de bosta. Com seu martelo em mãos, Humphrey, surpreendentemente, começou a trabalhar. Explicou que quanto maior o esforço e a qualidade dos materiais, melhor seria a armadura. Após um tempo de marteladas e faíscas, a forja foi concluída. Humphrey revelou sua criação. Uma fina peça de armadura foi forjada. Isso é mais raro que uma dungeon secreta, feita com materiais dropados de um chefe de masmorra secreta. É a minha primeira armadura rara. Ele vestiu a armadura leve de ferro azul. Raro. Requisitos: nível 36, agilidade 24, efeito 1% de chance de ativar destruição dos céus e da terra ao ser atingido. Não vou cobrar dessa vez. Humphrey resmungou, virando o rosto. Eu não planejava agradecer mesmo, retrucou o protinha, já encantado com seu novo equipamento. No instante em que se equipou, uma presença hostil foi sentida. PVP ativado. Um ataque furtivo veio covardemente pelas suas costas. Desviou no último segundo, graças à ágil armadura nova. Eu sabia. Você é realmente forte o bastante para ferir a jovem mestra. O figurante, com sua espadinha de churrasco, o encarou. Vai bancar o inocente? A última pessoa com quem a jovem mestra foi vista foi você, Kinshutsu, e ainda tem a audácia de fingir que não conhece o nome Catherine. Outro golpe foi desferido, a lâmina passando a centímetros do rosto do rapaz. Uma lembrança começando a se formar. A imagem da maga da dungeon, Catherine, surgiu em sua mente. Aquela maga da dungeon! Espera um pouco. Tá de sacanagem comigo? Eu não sei o que ela te disse, mas eu que sou a vítima. Ela que me traiu e tentou me esfaquear pelas costas. O figurante diz: você, vítima, enquanto você está vivo e bem, ela está em estado de coma. E você ainda se chama de vítima? O protagonista congelou, as palavras o atingindo como um soco. Ela está em coma? Por causa do dano que ela levou de volta? Eu sabia que seria feio, mas um coma? Lembrou-se do momento em que ela foi merendada pelo Chupacu. Tentando se defender, a voz saiu um pouco trêmula. Eu não fiz nada. Foi o Chupacu que esmagou ela. O figurante, claramente sem paciência para desculpas. Não é você quem decide isso. Avançando, espetou o Kim com um golpe rápido de sua fina espadinha, mas ficou chocado ao ver que seu dano foi um total de 0. Um sorriso maníaco e uma expressão sinistra começou a se espalhar pelo rosto de Kim e seu monstrinho. Beleza, por que não começamos essa história do zero? A filha do chefe do grupo Mundo Iluminado está mal, você diz? Grupo Samyung, este nome ecoava muito além das fronteiras da Coreia, sinônimo de poder e inovação em carros, celulares, semicondutores e inúmeras outras áreas. Um conglomerado onde ser um simples funcionário já significava ter vencido na vida. E a filha do presidente de um império como esse, Catherine, agora jazia em um leito de hospital, em estado vegetativo e conectada a aparelhos. Ao lado da cama, Kim refletia sobre a situação atual. Antes, ela estava jogando comigo e agora está em uma cama de hospital. O mordomo, ainda desconfiado, questionou: então, você está me dizendo que a jovem senhorita foi atacada por um chupacu de nível 80 em uma masmorra secreta? Kim, nervoso, esforçou-se para soar convincente. Sim, provavelmente. Talvez o trauma tenha gerado uma incapacitação total. Acredito que foi isso que aconteceu com ela.
E como você conseguiu escapar de lá? Você não era apenas nível 3 na época? A jovem senhorita estava perto do nível 40 e acabou assim. Então, como você é o único que saiu completamente ileso? Gaguejando, o cínico explicou que, por pura sorte, conseguiu receber uma classe secreta que o ajudou a fugir, e que, na verdade, era Catherine quem merecia ter recebido a classe, não ele. O ceticismo era evidente na expressão do mordomo. Kim, ao saber que os melhores médicos trataram Catherine e mesmo assim ela permaneceu em coma, pensa que, se a vítima do chupacu tivesse sido ele, com certeza já estaria no céu. E por que não tentam curá-la no jogo? Sugeriu Kim. O mordomo, cético, pensou: isso é mentira, mas ele responde: prossiga. Kim inventou uma história mencionando que leu um artigo americano. Alguém com aposentadoria forçada após perder a consciência no jogo, a família, prestes a desistir, viu-o recuperar os sentidos depois de ele ter se conectado ao Heaven's Door. Admitiu ser uma chance baixíssima, 1 em 99 milhões, disse rindo de nervoso. Estou mentindo para eles, pensou Kim. Apesar disso, continuou a encenação. Olhou para o homem de terno. Em vez de ficarmos parados, não deveríamos nos agarrar a qualquer esperança? Juntou as mãos para passar confiança em suas mentiras, mas pensou: estou fazendo isso porque ela mentiu para mim também. O protagonista mal podia acreditar. O presidente realmente deu permissão para que Catherine, a herdeira do grupo Daisem-Young, agora em sua forma de avatar no jogo, fosse conectada enquanto estava inconsciente devido ao tamanho desespero para acordá-la. Seu plano era simples: fingiria tentar salvá-la por um tempo, talvez até encenando com lágrimas nos olhos, para depois dizer que devem se preparar para o pior. Um sorriso maníaco formou-se em seu rosto. Eu sou um gênio ou o quê? Mesmo que eu falhe em apardá-la, no mínimo serei lembrado como alguém que tentou. O mau caráter nem acreditava na própria audácia. A ideia de recuperar a consciência perdida através do jogo era absurda até para ele, que nunca nem ouviu falar em tal artigo. No entanto, aquela grande corporação, desesperada para salvar a herdeira número 1, que todos já davam como perdida, parecia disposta a ignorar a improbabilidade e talvez até mesmo acreditar em alguém que se esforçou tanto como ele. Se eu tiver sorte e ela realmente acordar, bingo, pensou. E mesmo que não funcione, não tenho nada a perder, certo? Se descobrissem sua farsa, com certeza o faria sumir do mapa sem deixar rastros. Um problema prático surgiu. Então, como diabos eu carrego alguém que não consegue andar? Já sei! A melhor ideia que ele teve foi amarrar uma corda no pescoço dela e puxá-la como se fosse uma escrava, já que o sistema do jogo faz o avatar seguir fisicamente. Entretanto, Kim, percebendo os olhares, pensou: fazer isso está realmente tudo bem? Enquanto isso, seu goblin sádico arrastava Catherine pela corda, para o horror da multidão que se reunia. Os comentários da multidão não eram nada sutis. Oh meu Deus, olha aquilo! Ele está fazendo um goblin arrastar uma jogadora por aí. Ele é o pior tipo de pessoa, espero que morra. Ouvindo os julgamentos, entrou em pânico total e viu que não estava nada bem. Ele diz para o casal que era próximo da mulher e eles ficam ainda mais indignados por eles serem próximos. Vendo que a situação estava cada vez pior, relembrou o caos que causou na primeira cidade com o Goblin. Inesperadamente, o velho aparece do nada, pedindo para ele o seguir. Então aquele Goblin era mesmo sua invocação. Eu ajudei você, mas não confio em vocês nem um pouco, disse o protagonista. Fale logo o que a Guilda Yveton está tramando desta vez. O velho resmungou. Não me entenda mal, nós só nos reunimos da última vez para uma incursão. Não é como se nossa guilda andasse junta o tempo todo. Tanto faz. Você é o explorador da Guilda Yveton? Se importa em me dar algumas informações? Ainda não conheço nada sobre esta região. O velho conspirador diz que para explicar a região de Fjordell devem mudar de local primeiro. Por aqui. Ele começou a descer um beco estreito e escuro, com armadilhas visíveis de lasers vermelhos. Notificação. Modo PK ativado. O protagonista largou uns cascudos no ardiloso para ele deixar de ser figurante. O careca confessa: eu não sei muito sobre a região de Fjordell, mas o chefe da masmorra aqui não aparece uma vez por mês. Você tem que cumprir condições específicas. Olhou para o rapaz com curiosidade. Mas por que você é tão obcecado por masmorras? Kim responde: é por dinheiro. Você ganha mais dinheiro em masmorras mais difíceis, certo? Internamente seu pensamento era: não preciso mencionar que estou explorando um bug para lucrar. Eles podem me denunciar se eu fizer isso.
O velhote explica: mesmo que você queira ir para masmorras fortes, há uma ordem para tudo. Você acabou de entrar na região de Fjordell. Felizmente, em Phoenix Elbazar, há uma cidade real onde você pode pegar a missão principal do jogo. Até jogadores de alto nível vêm e vão por lá com frequência. Isso, a missão principal! Berrou agarrando o colarinho do velho e sacudindo. Se eu continuar fazendo as missões, naturalmente chegarei às áreas de alto nível. Por que você acha que eu não sei disso, seu idiota? Ao largar o velho como um saco de lixo, percebeu que o Goblin deixou a bela adormecida fugir. Furioso, grita: "Pra onde a garota foi, seu desgraçado?" 2 homens cercaram Catherine. "Não sei porque uma garota bonita como você estava com caras como aqueles. Nós podemos te fazer sentir bem melhor." Eles percebem que os equipamentos dela valem muito dinheiro. Kim entrou em pânico total. "Estou ferrado! Se ela sofrer qualquer dano enquanto estiver inconsciente, ela pode realmente morrer. Tenho que ser rápido." De repente, uma tela de comunicação. O mordomo quer saber como está Catherine. "Ela está segura, certo?" O protagonista ofegava, tentando parecer calmo. "Claro, mostre-me o rosto dela. Mande o dinheiro primeiro, quer dizer, nós estamos meio ocupados com uma coisa, eu e a jovem senhorita." "Então, por que você está ofegante assim enquanto diz isso?" "Ah, eu te mostro depois, estou ocupado agora." Encerrando a ligação. O presidente do grupo Semyung, um imponente cavaleiro nível 76 chamado Dimon Doryang Aga, diz para ficar calmo. O que de pior poderia acontecer? Sabe que Catherine é herdeira do grupo Semyung, certo? O que uma pessoa comum como ele pode fazer? O mordomo questiona com preocupação. Por que confiaria a jovem senhorita a alguém assim? Se é possível curá-la dentro do jogo, não seria melhor que nós cuidássemos dela? O presidente suspirou. "Tratamento, por favor, eu sei que não há esperança. Se, por acaso, Catherine acabar não resistindo, qual é a diferença? Nascida na linhagem Semyung, ela viveu sua vida fazendo apenas o que lhe era mandado. A única coisa que ela escolheu por si mesma foi Heaven's Door. Este lugar era sua fuga. Aqui, ela finalmente era livre." Olhou para o assistente com um traço de tristeza. Isso não é melhor do que sua última visão ser o teto de um hospital? Mudando de cena, Kim corria desesperadamente. Que tipo de jogo maluco simula ficar sem fôlego? E pensa em um jeito mais útil para encontrá-la no meio desta cidade. Ele parou por um instante, recuperando o fôlego. Foi quando lembrou do ponto de Goblin que ganhou ao discutir com a loirinha. E aqui, pessoal, não sei quanto a vocês, mas se eu tivesse uma janela de status, ficaria olhando o tempo todo. Já faço isso com as estatísticas do YouTube. Aliás, já se inscreveram? Enfim, continuando. Com o ponto de Goblin, apenas uma habilidade podia ser usada. A primeira, compartilhamento de HP. Usa seu HP para recuperar o HP do Goblin na mesma porcentagem. Por que curar algo que tanca tudo? A próxima habilidade, arremesso de Goblin. Arremessa o Goblin em uma direção escolhida. Legal, isso pode realmente ser útil. Sem um pingo de hesitação, ele agarrou o feioso pela cabeça e com um movimento poderoso gritou: "Rajada, arremesso de Goblin!", lançando o precioso pelos céus, que soltou um Kishihis enquanto voava. Ainda no ar, o Goblin acenou, confirmando que havia localizado o alvo. Apontou na direção indicada pelo Goblin e chamou de forma perturbadora, disse: "Então você está aí, hein, Catherine?" Ao se aproximar do local, chama por Catherine de forma psicopata como um perseguidor. "Eu vim te buscar, agora ficaremos juntos para sempre." Catherine estava cercada por 2 figurantes. Um dos lutadores reconheceu Kim. "Ah, é aquele cara feio de antes, hein? Você ainda não desistiu. Nós é que vamos fazer esta donzela se sentir bem, seu desgraçado feio." "E daí?", disse Kim com a raiva estampada no rosto. "Eu não estou arrastando ela para fazê-la se sentir bem. E quem são vocês dois?" O outro lutador respondeu com um ar de superioridade. "Nós somos a dupla de bonitões que salvam mulheres em perigo por diversão." "Besteira", afirmou o protagonista. "Ela está em perigo por causa de vocês, seus idiotas. Para um Zé Ninguém feio, você fala demais. Agora morra, seu desgraçado feio." Em um instante, o monstrinho de Kim entrou em ação e os dois caíram no chão derrotados. O invocador de Goblins ria descontroladamente. "Bem feito, seus otários desgraçados! Como é perder para um cara feio, hein? Eu disse como é que se sente!" Sua risada ecoou pela viela.
E para o enorme azar do protagonista, de repente, um guarda apareceu na entrada do beco, presenciando a cena bizarra de Catherine sendo puxada como uma cadela. Olhou para o guarda. Seu sorriso congelou. Estou ferrado. O guarda o enquadrou na hora. Você matou 2 pessoas e sequestrou uma mulher? Seu desgraçado! Você acha que vai se safar com crimes tão hediondos? Flagrando ele no beco, Kim ergueu as mãos em um gesto de rendição. É um mal-entendido. Eles começaram primeiro, mas sabia que sua explicação era inútil. Não importa como explicar, ainda é suspeito. De jeito nenhum eles vão acreditar em mim. Se um guarda NPC me pegar, vou acabar na cadeia, preso por dias, perdendo tempo. Não posso deixar isso acontecer, pensou. Formando uma estratégia para fugir, viu que felizmente parece que só tem um guarda por agora. Apreensivo, decide que vai fazer o guardinha ir de base antes que seus companheiros apareçam. No instante seguinte, uma mão agarrou seu ombro. Então você estava aqui! Eu estava te procurando! Era o 100% calvo. Você, seu fracassado! Por que você está aqui de novo? O velho o interrompeu e em voz baixa revela que ao matar um guarda NPC, a vida dele no jogo vai virar uma zona, será perseguido o tempo todo. Se não quiser ser perseguido por NPCs para sempre, era pra cooperar, que o careca ia resolver. Ele se aproximou do guarda com um ar casual. Caramba, trabalhando duro dia e noite, hein, caro guarda? Confuso, o guardinha questiona se o ardiloso faz parte do grupo do prota e percebe que estava escondendo algo nas costas. Notificação: dar presente a NPC. Dar a um NPC um item que ele gosta aumentará sua favorabilidade. O velho, com um movimento rápido, enfiou um saco de moedas na mão do guarda. Pegue isso e finja que não viu nada. O guarda olhou para o saco, depois para o velho, surpreso. Você está tentando me subornar me dando tanto ouro assim? Seu desgraçado! Com um movimento brusco, ele agarrou o velho pela gola. Como ousa tentar subornar um polícia honesto como eu? 2 notificações do sistema surgiram. A favorabilidade diminuiu. Você cometeu um crime. Aparentemente, essas notificações é para o velhote, não para o prota. Kim, surpreso com o desenrolar da cena, ele foi preso em meu lugar? Talvez ele não fosse tão ruim assim. A cena muda para o protinha sendo barrado de entrar na cidade para pegar a quest. Mas é aqui que você pega a missão principal na cidade real. Por que não consigo entrar? Gritou frustrado, tentando forçar a entrada. O loiro, presenciando que o prota não tem permissão para entrar, sugere que pare de perder tempo, pois o portão não abrirá tão cedo. Kim, curioso, o interroga. Quero saber quem é você. Eu? Deus! Respondeu sorrindo. Ponto de exclamação. Esse maluco dá missões? O homem loiro, que se autodenominava Deus, observou Kim com um leve sorriso. A primeira coisa que você faz é causar uma cena, exigindo que os portões sejam abertos. Você deve ser novo nesta cidade. Encarando o nosso prota, ele faz um elogio. Eu gosto desse olhar em seus olhos. É o olhar de um aventureiro. Com uma cara de quem chupou limão, continua ouvindo. Bom, decidi. Você vai me ajudar com uma tarefa nas ruínas perdidas. Prove sua habilidade e te colocarei dentro do castelo. Ele fica apertando para aceitar logo a missão e parar de ficar ouvindo o cara falar. Notificação: missão principal. Prove sua habilidade. Traga o núcleo do golem das ruínas perdidas para o deus para provar sua habilidade. Núcleo do golem 0/1. Recompensa 250 moedas. Agora, na entrada da dungeon, reclama que Deus não o avisou que essa dungeon era cheia de armadilhas. Maldito NPC desgraçado. Serras circulares e o chão estava coberto de escombros e lava fervendo. As ruínas perdidas, hein? Parece que a única coisa que será perdida aqui seria a minha vida. Considerou que, graças a seus status ser totalmente em agilidade, poderia facilmente desviar dessas armadilhas. O problema era tomar o máximo de cuidado com a Catherine e evitar que ela sofra dano. Determinado em cumprir sua palavra, fala: eu não gosto de você, mas não vou permitir nenhum arranhão. Virou-se para seu companheiro. Feioso, vou te chamar com a invocação, então segure firme a coleira. Preparou-se para correr e saltar. Gritando dramaticamente, o jogador pulou com sucesso sobre o abismo de lava e conseguiu evitar ficar calvo. Agora é sua vez. Venha, feioso. Notificação: invocar. Tranquilamente, ele também chega. Um sorriso de desespero surgiu no rosto de Kim. Ah, habilidade
habilidade de invocação de goblins. Só invoca o Goblin. Espantado, descobriu da pior maneira. Ao ser invocado, o feioso ainda segurava a coleira de Catherine, que violentamente foi puxada. E Catherine, que estava do outro lado do abismo de lava, começou a voar. Ah não, ela está caindo! Catherine despencou em direção à lava. Faça alguma coisa, Goblin! O Goblin agilmente girou a coleira como um laço e puxou para cima das serras, mas com um esforço ou apenas sorte, conseguiu puxar Catherine para a segurança no último segundo. O mau caráter amedrontado nem queria ver a cena. Aposto que naquele botico não passava nem Wi-Fi. Após esse momento de puro terror e alívio, finalmente olhou para ver Catherine estabacada no chão igual um boneco de teste. O Protinha correu até Catherine, o pânico estampado em seu rosto. Ei, Catherine, acorda! Você não pode morrer aqui! Gritou, ajoelhando-se ao lado dela. Por favor, reaja! A imagem de seu pai surgiu na mente de Catherine. Chegou tarde brincando com seus amigos. Amigos na sua idade são apenas passageiros. Eu te disse muitas vezes que são laços inúteis, sem valor. Ele a olhava com raiva. Ele apontando um taco de golfe. Uniforme escolar curto. Maquiagem como a de uma garota de bar. Você decidiu viver como aquelas garotas patéticas? Catherine implorava, chorava. Me perdoe, não vou fazer de novo. Não vou nunca mais. Hoje vou consertar essa sua atitude podre. Se você vive tão lamentavelmente, como acha que as pessoas vão me ver? Afirmou sem hesitação. Me desculpe, ela repetia desesperadamente. Ela olhou para a porta onde sua mãe observava, impassível. Mãe, mãe, me ajude! Mãe, o papai está tentando me matar. Eu estou pedindo, faça alguma coisa. É verdade, faça alguma coisa, mamãe. Mãe? A mãe apenas virou o rosto e soltou. Você é minha única desonra. Ela diz friamente enquanto a encarava com frieza, desprovida de qualquer empatia. Voltando a Catherine, que parecia estar à beira da morte. O que fazemos, feioso? Kim perguntou. O quê? Você está dizendo que alguém como eu nunca chegará perto de uma beleza como essa, a menos que eu faça a ressuscitação boca a boca? O mau caráter interpretou da sua maneira. Mas isso é um jogo. Eles simulam o toque, mas respirar não é possível, imaginando que é impossível que isso funcione. Olhou para Catherine. Tentando ou não, ela já está morta. Então, digamos que ela morreu enquanto eu tentava salvá-la. Procurou uma justificativa. É a lei do bom samaritano ou algo assim. Não dá para saber se não tentar. Talvez é capaz dela acordar com o beijo. Então, isso definitivamente não é um beijo para satisfazer meus desejos. Estou realizando primeiros socorros de emergência. Na hora que Max se preparava para salvar a vida dela, o mordomo surgiu. A jovem senhorita está... Ei, seu desgraçado! É isso é o que você disse que ia me mostrar depois? Eu vou te matar! Falou raivo após ter flagrado a situação. O prota argumenta que a jovem senhorita está bem e ela realmente não está morta. A ligação era do hospital, ao lado da cama de Catherine, enquanto médicos a monitoravam. Sei que ela está segura. A equipe médica está monitorando ela em tempo real e enviando atualizações. Continuou explicando. E a armadura dela é de alto nível comparado ao dela. A menos que ela entre em uma dungeon oculta, ela não sofrerá dano fatal. Vestido de maga da aranha branca, raro. Requisitos de equipamento, nível 34, inteligência 28. Um vestido feito das teias resistentes de uma aranha branca. Macio, mas sua defesa rivaliza como aço. Ela não está morta, reflete aliviado com a informação. O mordomo não para de falar. Ele avisa que a razão pela qual verifica regularmente é porque se preocupa que até mesmo um fio do seu cabelo imundo de Kim possa tocá-la. E na hora que pede para mostrar a senhorita, a chamada é encerrada. O mordomo olhou para a tela em branco, a frustração estampada em seu rosto. Ouviu isso, feioso? De agora em diante é corrida total até a sala do chefe. O mau caráter e seu companheiro trocaram um olhar de cumplicidade, ambos com sorrisos maníacos. Sem querer, ativam a armadilha de pedra rolante da dungeon. E se antes estavam preocupados com um mínimo arranhão nela, agora os dois goblins usam maga como skate para fugir, sem remorso algum. Em seguida, a arremessam para o outro lado do precipício e usam como corda para atravessar, enquanto Catherine servia de peso. Agora, na sala do boss, a missão Matar Golem surgiu. Sem pensar duas vezes, o prota usa Catherine como chicote, tacando ela na imensa criatura. O golem, que não
não é bobo, largou um tapão poderoso de seu braço de pedra, como se fosse um mosquito da dengue. Merda, eu me empolguei demais e acidentalmente usei ela como arma contra o chefe. Percebendo seu erro, uma notificação surgiu. Você ganhou mais um ponto Goblin. Maldito seja! Você ousa atacar minha ferramenta de desarmar armadilhas! Gritou cinicamente. Virou-se para seu companheiro. Vamos acabar com isso rápido, Goblin. Que é que? O Goblin respondeu, pronto para a luta. Catherine, no chão, fez um leve movimento com a mão. O Golem atacou com um soco de míssil explosivo, mas o Goblin de Kim, com um salto no meio de uma explosão de fogo e, com um golpe certeiro de sua clava, atravessou o peito do boss, e seu corpo de pedra se despedaçava. Kim observou que não tinha mais perigo e só precisava pegar o tal núcleo do Golem e sair. Porém, no instante em que o Protrate se preparava para pegar o núcleo, os pedaços do Golem começaram a legritar, envoltos por uma energia roxa. As partes se juntaram novamente, formando uma versão ainda mais ameaçadora da criatura. Golem das Ruínas, aprimoramento estágio 2, NV45. Mas o que é isso? Por que ele ficou ainda maior? Ele até subiu de nível quando reviveu. Ficou incrédulo. Ele ordena que o monstrinho esmague outra vez o chefe. O Goblin determinado saltou, obliterando o braço Golem. No momento em que Kim pensou que havia vencido, os fragmentos do Golem se ergueram novamente, pulsando com uma energia roxa ainda mais intensa. Desta vez, ele se reconstituiu como Golem das Ruínas. Golem das Ruínas, aprimoramento estágio 3, NV50. Ainda mais ameaçador, um socão de pedra gigantesco desceu em direção à Prota. Não trapacei, seu desgraçado! Gritou em pânico. Rapidamente ativou Invocar. Ei, não quebre ele, apenas bloqueie. Se você quebrar ele, ele fica maior. Berrou para o Golem. O Feioso tentou bloquear o punho do Golem, recebeu 0 de dano, mas a força do golpe era imparável. O Golem atacando incessantemente socos explosivos devastadores. Não seja atingido! Bloqueie ele, caramba! Gritou novamente o Pota fugindo. Ele observou o Golem se recompor. Enquanto eu não destruir o que chamam de núcleo do Golem, ele continuará ressuscitando assim, cada vez mais forte. A ficha caiu. Então, isso significa que o núcleo do Golem é seu ponto fraco. Ele se lembrou de como o velho da guilda Eviton podia identificar esses pontos, com a imagem da silhueta do monstro e seus pontos vitais destacados. Mas eu não tenho como encontrar pontos fracos como a guilda Eviton. Uma ideia desesperada surgiu. E se eu simplesmente destruí-lo sem pensar? Mas a preocupação o atingiu em seguida. E se esse Golem acabar alcançando centenas de níveis? E se ele se tornar mais forte que o Goblin? No meio do caos da batalha contra o Golem, Catherine, que até então estava em um coma, imóvel, de repente abriu os olhos, observando o Golem gigante à sua frente. O Golem, percebendo um novo alvo, voltou sua atenção para ela, a sombra de seu punho pairando sobre Catherine, como se fosse os pés do Chupacu. Ela olhou para a ameaça iminente em pura confusão. Mal voltou à vida e assim que ressuscitou, instantaneamente o terror tomou conta dela e a fez soltar um grito apavorante.